Bom dia a todos, aqui é o professor Wendel e nós estamos com a nossa primeira live de administração financeira. Eu ainda estou aguardando possível entradas de alunos, mas do mesmo modo nós temos que percorrer alguns assuntos importantes. Nós temos uma hora, né, para o exercício dessa apresentação, então desde o início eu já vou começar a falar alguns pontos importantes da nossa disciplina. E se porventura algum aluno, né, entrar após o início dessa fala minha, evidentemente eu vou estar permitindo a passagem, justamente porque é, a gente, como professor, é tão bom e tão salutar quando nós somos, de certa forma, prestigiados. Então, primeiro ponto, eu gostaria também de agradecer a todos, né, e dizer um pouquinho da minha experiência na área financeira antes da gente entrar nos aspectos em termos de fundamentos da disciplina. Bom, eu sou o professor Wendel, eu tenho uma experiência na área financeira, vamos dizer assim, há mais de 20 anos. Na verdade, eu comecei uh, desde os meus 14 anos a trabalhar em escritório de contabilidade. E lá eu passei por todas as áreas do escritório, inclusive o aspecto de escrituração, e eu lidava com muitas empresas. Então, o escritório é um escritório relativamente grande, tinha lá mais de 100 clientes e empresas de todo porte. Então, da pequena empresa a uma grande organização. E eu tinha que, evidentemente, de conhecer, né, os diferentes ramos de atividades, além da escrituração, evidentemente, e também lembrando que agora, recentemente, nós estamos num processo de mudança da legislação tributária e nós sabemos que a nossa legislação tributária é uma das mais complexas do mundo. Então, desde já naquele momento, eu já tinha uma noção dessa complexidade, né, de diferenças em empresas. Então você tem lá regras que elas vamos dizer assim, diferentes em relação a estados, municípios, né? Mesmo que você tenha lá uma norma única, você tem aquelas normas complementares, e isso, de algum modo, fazia com que a gente tinha que estudar. Então, o primeiro ponto aqui, eu coloco essa complexidade em termos da gestão tributária. Então, estão entrando agora, nesse momento, dois alunos, Eduarda e o Rafael. E antes da gente dar continuidade, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo, tá? Plenamente. Eduarda, Rafael, por gentileza, eu já dei início. Bom dia, professor. Certinho Bom aqui. dia. Ai, que ótimo que vocês apareceram. Ótimo, porque vocês também são um termômetro aqui, sabe, dessa aula. Eu estava aqui no meu monólogo, agora nós temos alunos. Bom, mas aí eu estava iniciando a nossa conversa falando um pouquinho da minha experiência, um pouco da minha história, justamente para, né, aguardando, tá, vocês. E eu comecei na contabilidade, tá, gente? Lembrando, e muito cedo. E eu lidava com diferentes empresas, né, diferentes tipos de organizações, mais ou menos assim o meu preâmbulo, como que eu estou colocando objetivamente a minha experiência. E aí, o primeiro desafio que eu tinha é sobre a questão do entendimento dessa legislação tributária tão complexa que nós temos. E o segundo momento, eu comecei a perceber, vendo diferentes organizações, que o que o administrador ele faz? Ele, na verdade, ele administra são recursos. E esses recursos, eles têm que ser planejados, ok? Então, essa palavra é muito importante, o gestor financeiro. E naquela época eu nem sabia que tinha
tá? Esse enfoque de finanças. Para mim, o mundo era todo de contabilidade, mas eu via a necessidade de um aspecto gerencial, além da contabilidade, para essas organizações, no que tange a questão de você conduzir os diferentes recursos na organização. E por que eu estou falando isso? Dentro da minha experiência, eu consigo já, né, mostrar para vocês uma primeira definição ou o primeiro desafio do gestor financeiro. Ele tem que lidar com os recursos das organizações. Ele tem a estratégia é justamente essa, porque a organização ela tem, como eu fiz administração, diferentes conceitos. Mas um desses conceitos, ele recai essa ideia do que é o papel do administrador, que é um gestor de recursos. É muito mais do que isso, evidentemente. É uma estratégia, porque ele que tem que levantar, né, e gerenciar esses recursos. Então, eu vim da contabilidade e, em certo momento, né, da história, eu decidi fazer administração. Eu fiz administração financeira, como pós-graduação, mestrado e também doutorado nessa área. E hoje eu atuo como pesquisador, tá? Na área financeira, e eu venho, só para colocar essa questão em termos da minha identidade, muito importante, eu venho do mercado para a área acadêmica. Eu sou de Sete Lagoas, e aí eu quero contar para vocês algo importante que eu já aprendi, tá? Já naquele momento, quando estava fazendo um curso técnico de contabilidade, eu tinha um professor que era do grupo Cedo Cachoeira, eu vou citar esse nome, porque é uma SA, que hoje faz parte do grupo Cotemigo, o grupo do Zé de Alencar. E naquela época, eu tive a sorte de conhecer, sabe, um profissional que trabalhava numa grande organização, numa corporação, que, aliás, diga-se passagem, é a primeira corporação, a primeira SA, tá? Olha aí nos stories, pesquisa, a primeira SA registrada no país. E aí, essa vivência ela foi importante o seguinte, é umas questões, porque uns questionamentos que a gente começa a fazer. Por que que essa empresa, a Cedro Cachoeira, tornou uma sociedade anônima? E essas discussões já vinham desde aquele momento, né? Por que uma sociedade anônima? E a explicação é o seguinte, você tem, né, imagina o seguinte, um empreendedorista, você começa lá um negócio, ele vai crescendo, e esse crescimento ele depende do seguinte: primeiro, você tem uma demanda, você tem um produto de qualidade, mas você tem que ter recursos para atender isso. E as fontes de financiamento elas são limitadas. O que acontece é que chegou um determinado momento dessa organização que ela tinha que passar, ela tem que, ó, ou não vou crescer mais, ou eu vou, né, vamos dizer assim, extrapolar, ok, aquele modelo da organização familiar. E é lógico que você tem pós e contra, mas assim, mais vantagens, vamos dizer assim, que ela teve, tá, naquele momento, porque ela, ao tornar uma corporação, uma sociedade anônima, né, ela pôde alavancar mais recursos. Então, aqui naquele momento, olha, essa história é tão interessante, é uma história ligada à área de finanças e também nós trazemos alguma definição importante em torno disso. Se vocês perceberam o seguinte, neste momento, né, da companhia Sete Cachoeira, eu cito ela, eu sou lá de Sete Lagoas, e isso marcou muito, tá? Em termos já do meu conhecimento, naquele momento, esse diretor falou assim, olha, alguns mais questionamentos, qual que é a diferença assim dessa organização com a organização familiar? São coisas que vão surgindo, né? Então, no primeiro momento, olha, isso é conceito, tá, de finanças. É a separação entre a propriedade e a administração. Então, o primeiro aspecto é esse, opa, eu estou com uma nova forma de organização. Tá? Então, isso que vocês vão, se vocês observar a primeira parte do material de vocês, tem uma discussão em torno das políticas de finanças, tudo isso, né? A maioria dos manuais de finanças, eles são manuais estrangeiros, principalmente americanos, ok? Porque lá é o berço da racionalidade em termos de finanças atual, moderna. Não estou falando que a finanças começa aqui, mas assim, a conceituação e a introdução das finanças modernas começam lá. Mas mesmo assim,
esse ponto aqui, estou falando local, né, que foi muito importante para compreender já o sentido de uma organização e o papel de cada ator nessa organização. Mas eu quero levantar aqui um ponto fundamental do gestor financeiro. Então, o gestor financeiro ele sabe que está diante de uma organização, então, né, a maioria dessas empresas, corporações, que os manuais que vocês estão lendo, que ela tem políticas. E essas políticas, na verdade, são estratégias, tá? E ele sabe que, olha, existe, olha que questão interessante, a maioria dessas grandes empresas, existe uma separação entre a propriedade e a administração. Então, como que é esse modelo? Eu vou citar também um ícone que nos deixou agora, que ele tem um grupo empresarial que trabalha, que tem uma estrutura nesse sentido. Né? Então, você tem lá o presidente do conselho de administração, você tem um conselho, aquilo que vai, por exemplo, então é muito comum nas organizações, né? As decisões são tomadas justamente pelos diretores e presidentes das empresas, mas você tem acima, vamos dizer assim, um órgão que vai ratificar ou não as suas ações. Então, por isso que tem muito aquelas reuniões, né? As assembleias ordinárias ou extraordinárias. Então, se traz um maior profissionalismo para esse tipo de organização. E isso vocês têm que perceber que o gestor financeiro tem papel fundamental aqui. Por quê? Quando se torna, né, a grande preocupação dele é trazer recursos para a empresa. Então, qual que é o papel do gestor financeiro? É o convencimento a esse conselho de administração, é o convencimento aos principais acionistas e dizer, explicar também, olha, o porquê que em determinado momento deu prejuízo, quais são as novas direções, né, estratégicas da organização, no sentido de você trazer maior rentabilidade, né, maior desempenho para essa organização. Esse é o papel do gestor financeiro, é gerir recursos, né? A maioria, né? Todos nós sonhamos com trabalhar numa grande corporação, e aí existe esse profissionalismo no qual você tem uma gestão, mas ao mesmo tempo você deve também, né, todas as suas ações ao quê? A um corpo, e esse corpo é um grupo, né, representado, né, dos acionistas. Então, de fato, naquele momento eu comecei a entender o papel dessa grande organização e como que ela é estruturada. Então, ainda estou trabalhando nesse historicismo e isso foi muito bom para mim. E aí eu deixo aqui esse relato para vocês que isso é uma experiência contada que ajuda vocês na hora que vocês estão lendo aí, né, estudando as unidades, evidentemente, tentando colocar em termos de caso, né, auxiliando para a vocês. Bom, então, eu nessa época eu já deparei com isso e trabalhei em várias outras organizações, fiz aí do mercado eu venho para a academia, tá? Então o meu foco de pesquisa, aí eu começo a estudar realmente a racionalidade em finanças. E aí, se vocês observarem, agora entrando já em alguns aspectos em termos de fundamentos, vocês no primeiro material, unidade que vocês têm aí, já se coloca algo importante. Olha, qual que é, né, o objeto da gestão financeira? Existem várias áreas, né, e que está relacionada a essa gestão de recursos, essa estratégia de recursos. Então, a primeira perspectiva é aquela ideia das decisões de investimento. Então, é papel do gestor financeiro, né, auxiliar, vamos dizer assim, eu coloco essa palavra auxiliar, né, porque você tem lá um grupo, ou ele, na verdade, ele como, né, detetor, vamos dizer assim, em termos do planejamento, os recursos financeiros, ele tem um papel fundamental e uma palavra, né, vamos dizer assim, bastante contundente nesse sentido, mas é tudo, nós trabalhamos em termos de grupo. Então, eu coloco como ele, então, ele é responsável por essa decisão de investimento. E é óbvio que a gente não vai fazer isso de forma intuitiva. Isso é feito em forma intuitiva quando eu tenho, por exemplo, uma pequena empresa, tudo começa, tá? A complexidade, o grau de complexidade. Então, a empresa ela vai crescendo com o seu proprietário, mas quando você chega num porte, uma organização desse tipo, então você tem que dominar a ciência, técnicas,
Então, a estratégia de investimento, você tem que dominar técnicas de análise de investimento e vai muito mais além disso, tá? Porque quando se fala em comitê de investimento, são vários outros aspectos, são aspectos em termos de ambiente, questão de normas, tá? Ok? A legislação, entre outras coisas, e a própria estratégia, a definição do objeto, né, desse projeto de finanças. Então, assim, o projeto em si ele é avaliado por várias perspectivas, mas ao final o que vai se discutir se é viável ou não viável do ponto de vista da viabilidade econômica. E aí surge um outro fundamento importante, que é o seguinte: qual que é o papel, então, né, do gestor financeiro, né, dentro dessa perspectiva? Ele está lá para criar valor ao acionista. Então, o acionista, eu vou investir na empresa, tá? A minha perspectiva do ponto de vista econômico é que eu tenho, né, um retorno futuro. Então, e isso porque se a gente voltar no campo da economia, nós temos, por exemplo, o risco, né? E assim, um custo que nós chamamos de custo de oportunidade. Então, imagine você que é um investidor, está com dinheiro lá na poupança, vai, o que que me faz trocar esse dinheiro no algo que é certo, líquido, por algo, por exemplo, em termos de investimento no negócio? Que aí eu estou falando em termos de incerteza. É lógico que é rentabilidade. Então, é isso que é a exigência do acionista, é ter rentabilidade. Então, existe agora, gente, olha, na minha conversa com vocês, existe um binômio aí muito interessante que surge de finanças, a relação do risco e do retorno. Relação e risco. Quanto maior o risco, maior o retorno exigido. Tá? Então, nós começamos a pensar dessa forma, né, do ponto de vista de finanças, tá, gente? Então, aqui, a primeira, vamos lá, a grande decisão, a decisão de investimento. E ela é pautada por essa relação do risco e retorno. E a segunda é o seguinte: olha, quem que vai financiar isso? Quais são as fontes de financiamento? Ok? Então, aí nós começamos a discutir sobre a estrutura de capital dentro da organização. E isso envolve justamente um conhecimento profundo e saber também que, de acordo com essa dinâmica da estrutura, a empresa vai ter mais ou menos risco, ok? Então, a ideia que traz a teoria de finanças é o seguinte: olha, eu, investidor, né, olha essa ideia, isso é importante, eu vou cobrar o meu preço. E geralmente o investidor, o preço dele é mais alto, ok? Porque o risco dele é maior. Então, todo e qualquer investimento, você vai pensar o seguinte de organização: que lado você está aqui nessa estrutura de capital, né? Por exemplo, eu posso financiar uma empresa comprando uma debênture, ok? Então, eu compro eu estou, na verdade, nesse momento, não entrando no patrimônio, e sim, eu estou lá com uma fonte de terceiros. Então, o meu risco ele é um pouco menor do que o empresário, porque eu me torno uma obrigação para aquela empresa. Então, o meu ativo, ele tem que em algum momento aqui, ó, então, essa alienação, ele tem que cumprir, entendeu? Com esse empréstimo que foi feito. Então, assim, essa estrutura de capital é justamente isso: dizer o seguinte: olha, quais são as fontes de financiamento que nós temos e quais são esses custos, né? Então, esse custo, ele não é só financeiro, não, existe um risco moral em tudo. Tanto é que quando você pega um crédito no banco, eles vão fazer uma análise, né, do seu perfil, da empresa, da sua capacidade de pagamento, entre outros aspectos. Então, as decisões, porque isso mexe. Então, o que que nós temos? Se a gente observar um balanço de uma organização, você tem do lado do ativo, que representa a primeira decisão de finanças, que são esses investimentos em termos de recursos, ok? Do lado do passivo, nós temos lá a estrutura dessas duas fontes de financiamento: o capital de terceiro e capital próprio, cada um com seu custo. E aí nós passamos a aprofundar um pouco mais, porque isso é gestor, o gestor de finanças tem que dominar isso, porque não é só esses dois elementos, nós estamos falando também em termos de prazos. Aí nós embutimos nessa análise a questão do tempo. Então, a ideia do curto e do longo prazo. Então, nós temos lá capitais de giro, né, que eles circulam, eles movimentam, né, numa maior velocidade daqueles capitais permanentes. Por outro lado, nós temos também exigências em termos de tempo.
ok? Então, existem dívidas que serão cobradas, tá, muito mais rápida em relação a outras dívidas. Então, essa, se vocês entenderem aqui, faz parte do nosso enredo da administração financeira, a conduzir isso, né, no maior equilíbrio possível. Então, assim, a dinâmica, a gente falar isso em termos de teoria é muito fácil. Agora, lidar com essa administração do dia a dia, ok? Isso aí que me torna um grande desafio. Por quê? Porque é o seguinte, a empresa ela está envolvida num ambiente, e esse ambiente é o mercado. Então a gente toma decisão, tudo que é administração, a gente toma decisão do futuro. Então não são todas as variáveis que nós conseguimos prever. A racionalidade, né, ela é limitada para todos os agentes. Veja a questão o quanto nós aprendemos com essa questão da pandemia, né? Então, eu, por exemplo, eu sou investidor, eu vi que com a pandemia, algo inesperado que aconteceu, então muitas coisas que tinham colocado antes no papel tiveram que ser modificadas. Então, demandas que se esperavam acontecer não ocorreram. Então, aí começa o desafio. Então, você faz uma previsão em termos do futuro. Deixa eu contar para vocês, eu tenho um investimento de empresas que do Nordeste, tá? E essas empresas, o meu investimento, na verdade, é uma dívida, ok? Na verdade, é uma debênture, ok? E eles tiveram uma previsão desse investimento, ok? E é o que chamamos de debênture mezanino. Depois vocês pesquisem isso. E é o seguinte, como é que funciona isso? Eu faço empréstimo de dinheiro para essa empresa de energia, né? Aquelas empresas que têm aquelas eólicas, que tem aqueles, sabe? E eles fizeram uma previsão, um estudo técnico muito, você entendeu? Muito, inclusive a empresa, muito profissional, uma empresa francesa, medição de vento, sabe? Essas coisas para saber quanto que ia, né? Finalmente ser o fluxo de caixa, né, da empresa. Justamente que esse fluxo de caixa seria distribuído entre nós e acionistas. O que acontece está aí. Existem alguns eventos tipo Laninha, El Niño, que essas coisas, mesmo que a gente coloca lá no nosso estudo, nós não conseguimos prever, né, toda essa realidade. O que acontece é que foi prometido, tá, lá no início do projeto, não está se cumprindo, né? Vai ter que ter um adiamento, um atraso, justamente por uma questão do tempo, ok? Então, o tempo é um fator fundamental aí, tá vendo? Então, existem várias variáveis de risco. Então, isso que torna, né, o exercício da administração do financeiro um exercício, né, mais complexo nesse sentido. E aí ele tem que começar a explicar aos acionistas, ó, nós não estávamos esperando esse efeito. Tá? O que aconteceu, por exemplo, nesse caso aqui, que eles chamaram novos técnicos, fizeram novos estudos e começaram a colocar novas previsões nesse sentido. Então, nós temos que, vamos aceitar agora o novo contexto. Então, isso é papel da gestão financeira. Então, ele está gerenciando os recursos da organização. Então, é este mundo que nós começamos a introduzir para vocês. Uma outra política importante, agora avançando um pouquinho mais, a política justamente porque quando a gente faz investimento, né, nós queremos o nosso retorno, então a política de dividendos, ok? Então, é outro alicerce importante na conduta da gestão financeira. Então, nós começamos a construir um quadro. O gestor, como que ele vai gerenciar esse recurso? Ele vai gerenciar os recursos de investimento, as fontes de financiamento, ele vai ter que lidar com o curto e o longo prazo, e ele vai ter que lidar com o acionista em termos de seus retornos, né? Então, as políticas de dividendo. E, resumidamente, essa é a função financeira dentro de qualquer organização, corporação. Evidente, gente, que nós temos que entender que a empresa ela vai crescendo, esse profissionalismo ele vai se dar de acordo com a medida que a empresa ela vai crescendo, né? Então eu estou falando aqui a minha perspectiva dessas empresas de grande porte, né? É assim que nós lidamos com a coisa. E enfim,
a partir nessa perspectiva, tanto historicista e também já levantando alguns conceitos de administração, nós começamos então, nós temos aqui mais meia hora aqui, né? Então, para a gente não tomar todo o tempo, simplesmente com o caso, vamos trazer algo mais formal para vocês, tá? Isso aí que vocês estão lendo, agora ajudando também lá na perspectiva do estudo, do material que vocês têm. Então, me parece que a primeira ou segunda unidade, ela fala sobre essa ideia do dinheiro no tempo. O quão é importante para nós isso? Então, a noção de dinheiro no tempo. Então, isso faz parte da administração financeira. E aí, a partir desse preâmbulo que eu contei aqui, vocês já começam a entender, né, esse pilar. E isso, na verdade, é algo que tem que estar inserido, né, na conduta do gestor financeiro, esse entendimento. O que é esse valor de dinheiro no tempo? Pronto. A gente vai pegar, e eu vou, não estou colocando em termos de questão de religião nem nada, não, mas vamos pegar o pessoal judeu, e eles têm a nos deram uma grande contribuição, e eles são assim, ok? Essa ideia do que é o dinheiro no tempo, ok? Então, quer dizer o seguinte, eu, imagine que eu tenha R$ 100 hoje, tá? Vamos dizer que esses R$ 100 eu vou guardar no bolso. Vou dizer para vocês, né, que esses R$ 100 de hoje não é o mesmo de amanhã, porque fatos aconteceram. Imagino que amanhã eu deparo com uma inflação gigantesca, os preços estão subindo na prateleira dos supermercados. Então, por exemplo, eu tinha a possibilidade de comprar hoje, chego lá e deparo com um preço muito maior, entendeu? Desses produtos. Ou seja, é sempre aquela ideia de custo e oportunidade. Eu perdi a oportunidade de comprar hoje e amanhã. E aí, nós colocamos um exercício prático mais formal nesse sentido. Como que nós temos que lidar com essa situação e como a economia lida com isso, os agentes econômicos. Então, ele tem a tarefa, né, de embutir um mecanismo, tá, de racionalidade, okay? Inclusive, eu estou até com um livro aqui, olha, o primeiro a tratar dessa racionalidade foi o Irving Fisher. Se vocês quiserem estudar um pouco mais, né, do ponto de vista de conceituação, então foi o primeiro a tentar embutir o mecanismo de racionalidade envolvendo essa noção de dinheiro no tempo, ok? E a teoria dele é a teoria dos juros. Pronto, definindo aqui para vocês entenderem. Então, essa relação, a primeira perspectiva de racionalidade do mercado, tá? Em termos de fundamentação, foi a introdução em termos da teoria de juros. E aí é um mecanismo que ajuda a lidar com essa questão do dinheiro no tempo, porque você sabe que nós temos o que nós chamamos de custo de oportunidade, e o dinheiro, gente, é um mecanismo que nós não podemos somar em datas diferentes. Nós temos que essa que é a questão importante. Nós temos que ter um fator para caminhar com esse dinheiro no tempo, que é os juros, tá? Então, o tempo é dinheiro, realmente. Então, o dinheiro está aqui, ó, o conceito, eles são valores de pagamento e recebimento de uma transação, mas é muito mais que isso. Esse prazo compreendido entre a data da operação e a época, então você tem riscos. Ou seja, a economia ela é dinâmica e você tem que ter uma medida para isso, que é os juros. É o salário do dinheiro. Então, o que é juros? Salário do dinheiro. Entendeu? Então, vamos colocar isso. O dinheiro do tempo, ele envolve vários aspectos. Por exemplo, aí, o que eu havia citado para vocês, a inflação, né? Então, à medida do tempo, nós temos que entender que ele é o processo de perda do valor aquisitivo da moeda. Pode ser uma deflação? Pode. Mas o gestor financeiro ele tem que estar antenado sobre isso. Então, quer dizer o seguinte, olha, eu estou analisando, eu estou fornecendo informações, por exemplo, da rentabilidade de uma organização ou do lucro da empresa em diferentes períodos. Então, você vai fazer isso de duas formas, tanto do ponto de vista nominal quanto do ponto de vista corrente. Porque o investidor quer saber o quanto que ele realmente ganhou. E essa ideia da inflação, se vocês observarem, é uma discussão mais profunda e talvez é o que mexe mais com os agentes, é aquilo que está mais próximo de você, porque mexe com o seu bolso, né? Então, a inflação é aquilo que realmente
todas as economias do mundo não querem ter, ok? A ideia é de você ter uma estabilidade para que possa fazer um planejamento. Então aí você tem os agentes, né, os players, os participantes, vamos pegar o governo, né, então você pega o Banco Central, o objetivo dele é garantir um ambiente no qual eu possa empreender. Então, um ambiente cheio de inflação não é um ambiente saudável para empreendimento. Então, por isso, esse combate à inflação. Porque o dinheiro, você sabe que a inflação representa a perda do valor aquisitivo da moeda ao longo do tempo. E isso afeta tanto a economia, tanto interna, como também externa. Vamos pensar os nossos irmãos aqui, ó, na Argentina, o quanto que eles estão sofrendo com a inflação, quanto que a moeda deles desvalorizada em torno disso, está vendo? Representa uma desvalorização terrível da moeda. E o mais agravante, vocês observar, o quanto que aquela sociedade está empobrecendo. Entendeu? Então, existem as consequências da inflação que ela vai alterar tudo isso aí, ó, salário, consumo, ok? E a forma que a renda ela é distribuída. Então, esse mecanismo de entender o valor no tempo, nós temos que entender esse primeiro grande problema, que é o problema da inflação. Então não adianta, por exemplo, você ter um ganho e a inflação ser maior do que o seu ganho. O que você não ganhou? Você perdeu, na verdade. Então todo investidor, todo gestor financeiro tem que estar muito antenado sobre isso, ok? Aí entra aqui, olha, a ideia dos juros. Então vocês viram que inflação e juros, essa coisa anda junto. Então, você vê no dia a dia, está muito próximo a gente, porque a mídia divulga isso todo dia, né? O juro vai aumentar, a inflação, o juro vai aumentar. Então, é isso mesmo, tá, gente? Então, por quê? A grande preocupação não é, é isso que está aqui no primeiro conceito, tá? Não perder o valor aquisitivo da moeda. Ok, gente? Isso é o pior que pode acontecer, essa perda do valor aquisitivo, ok? Então não adianta, todo mundo vai ficar pobre. Tá? E a inflação ela é perversa porque ela cria uma certa pirâmide. É o seguinte, a massa, a classe social, trabalhista, ela sofre muito mais. Então, assim, inflação é como se você pegasse o dinheiro dessas classes menores e jogasse tudo do pessoal rico. Tá? Então, você está surgindo bilionários na economia, mas ao mesmo tempo você tem lá uma massa de pobreza, ok? É a concentração da renda. Então, o problema da distribuição da renda. E mais para o gestor financeiro é muito mais do que isso. Ele quer saber o seguinte, que quanto que realmente ele tem que mostrar isso, o investidor, o acionista está ganhando em termos reais. Então, essa é a ideia. Então, aí nós colocamos uma definição importante. O que é juro? É a remuneração do capital emprestado, é o aluguel, o uso do dinheiro. E o juro ele vai trazer, né, ele vai embutir consigo alguns elementos muito importantes que justamente trata dessa racionalidade financeira. E tudo aí, ó, nós trabalhamos justamente com essa taxa de juros, né? Com essa razão aí, ou seja, que vai medir o risco é justamente pela essa taxa de juros. Então, aqui alguns exemplos, né? As taxas de juros, gente, vocês, quem fez matemática financeira, pode ser expressa ser diário, mensal ou trimestral, ok? Então, além dessas convenções, a gente tem que tomar cuidado com os contratos, tá? Porque tem que entender o que é regime de capitalização. Então, muito cuidado com isso. Então, às vezes está lá taxa anual, mas o regime está lá com capitalização mensal, quer dizer que você vai pagar muito mais do que está escrito naquele contrato, viu, gente? Então, cuidado com isso. Bom, aí nós temos o seguinte, alguns conceitos de juros, né? O que nós não queremos é juros altos, né? Quando a gente pensa em taxas, né, o financista, a gente tem que ter uma ideia do que são taxas pré-fixadas ou pós-fixadas. Então, a ideia da taxa pré-fixada está aí, olha, é determinado no contrato, o quanto você sabe quanto você vai ganhar em determinado tempo. A ideia da pós-fixada, você sempre tem lá, né? Ela tem um indexador, você está vendo? GPM, CDI, mais um valor embutido. Aí é o seguinte, essa ideia do pós-fixada é muito importante, no sentido porque a economia ela tem uma dinâmica. Então, se a inflação aumenta, você está protegido. Alguns, eu vejo muito a CBM, esse pessoal de economia, de rádio falando, né, para a gente, o mundo inteiro, e fala assim, nossa, existe uma parcela da população que ela está protegida, e grande parte não está protegida justamente
porque ela, por exemplo, principalmente quem investe, né, no tipo aí, de uma taxa de juros pós-fixada. Eu vejo aqueles comentários, estão protegidos em qual sentido? Olha, é o sentido que se tiver uma inflação muito alta, tá vendo? Você vai ser remunerada por aquela, você tem aquela inflação e tem o ganho real, que são os 10%. Então você está, independente do que vai acontecer, né, você tá protegido. E outro aspecto, você pode também, geralmente você coloca uma taxa pré-fixada maior, justamente para embutir esse valor, né, desse indexador. Você tem que é, ter noção do que a inflação você tem que remunerar esse investidor levando em conta justamente essa inflação. E essa figura aqui ela é muito clara nesse sentido. Essa figura é muito clara. Você tem aí a formação dos juros. Aí nós começamos a entender. E por que nós estamos estudando isso? Porque, lembra lá o que eu falei para vocês. O que o gestor financeiro faz? Ele lida com um mundo de recursos. É investimento. E ele também tem que saber dessas fontes de investimento. E ele tem que saber qual que é melhor, montar essa estrutura de capital. Então, o que está mais caro? Né? Então, ele tem que saber lidar com isso. Então, ele tem que saber lidar com as melhores opções. E, para isso, ele tem que entender toda a técnica, o ferramental. Nós começamos a justamente entrar, né, nessas perspectivas que são tão importantes. Olha a estrutura da taxa de juros. Ela envolve uma taxa de risco. Essa taxa livre de risco, sabe quem que é, gente? Aqui, ó, no Brasil é a Selic. Então, tá vendo? Nós formamos o custo do dinheiro a partir da Selic, aqui no Brasil, ok? Então, por isso que o Banco Central, ele coloca, olha, a Selic meta é essa aqui. Então, nós começamos a formar o custo do dinheiro. E aí, o que acontece? Nós temos, na verdade, na cabeça do investidor, como se fosse uma linha de possibilidades de investimento. Então, se eu quero, por exemplo, investir em algo que me dá um ganho com certeza, eu quero investir em algo próximo a essa taxa de livre de risco. Eu não quero correr risco. Agora, eu quero investir em uma organização, está embutida aí a uma taxa de risco. Tá vendo? Então, isso é chamado de risco sistêmico. Ok? Então, essa taxa ela é embutida, tá vendo? Na composição do seu ganho, dos seus juros, isso é feito tanto no banco como também para o investidor. E mais do que isso, essa taxa bruta envolve o quê? Uma perspectiva em torno da inflação. Então, esse é o ganho bruto. Por quê? Você tem que ter o ganho real. O ganho real, tá vendo? Tá aí, ó, taxa de juro real. Para você ter essa taxa de juros real, você tem que embutir a inflação, evidentemente. Então, a estrutura de juros é essa aí, ó, simples, da forma que vocês estão vendo aí, tá? Bom, aqui, gente, são algumas definições tá no segundo capítulo, né? Na segunda unidade que vocês estão estudando, que ele vai tratar o seguinte, olha, como é que é essa questão do dinheiro no tempo? Esse é o mecanismo, ou seja, a engenharia agora financeira. Estou levando o meu principal para o futuro. É sempre, você tem um átomo aí, ó, 1 mais i elevado a n. Então, é o do principal caminhando para o futuro, para o futuro. Então, eu vou multiplicar esse fator 1 mais i elevado a n ao principal para chegar no este montante. Então, caminhar com dinheiro para o futuro é multiplicar o principal vezes o fator 1 mais i elevado a n, ok? Então, essa questão é importante. Porque isso aqui é base, gente. Agora, de agora em diante, vocês vão ouvir a ideia do fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa é um conceito muito importante para o gestor financeiro. E o fluxo de caixa, nós colocamos, na verdade, é a apreciação futura das entradas e saídas financeiras. E essa linha do tempo que vocês estão vendo aí, ela é importantíssima para vocês começarem a colocar as coisas no papel. É assim que nós fazemos, colocamos e a nossa leitura, a leitura do financeiro, através do fluxo de caixa, sempre entre o valor presente e o valor futuro. É óbvio que nós temos aí um fluxo de caixa que ele tem uma dinâmica, tá vendo? Nós sabemos que os valores eles são os mesmos para todo período, mas numa organização, determinados investimentos, esses fluxos de caixa eles vão levarem determinadas dinâmicas de acordo com o tipo de investimento. E aí o que nós temos que saber é o seguinte, é recorrer, né, às nossas técnicas de análise de investimento para saber se realmente é viável,
ok? Mas essa ideia é importantíssima, gente, a ideia da linha do tempo. Começa agora a fazer, para colocar tudo, ter esse modelo, né, essa abstração do fluxo de caixa na cabeça de vocês, isso é importante. Bom, aqui, ó, coloca dois elementos importantes. Se você quer trazer o dinheiro no futuro para agora, você vai sempre pegar o capital e dividir por fator 1 mais Z elevado a N. Lembrando que cada N aqui está no seu período. Né? Se eu quero trazer um valor que está lá há 3, 4 períodos, eu tenho que levar em consideração esse tempo. E assim, quando eu quero levar o dinheiro para frente, ok? Nós temos a segunda aí, olha, que é pegar o meu capital e multiplicar para a relação 1 mais I elevado a N. Tá vendo? Então, aqui que nós estamos aprendendo, o que está te ensinando essa unidade? É você trabalhar com dinheiro ao longo do tempo. E mais do que isso, ao mesmo tempo, nós começamos a introduzir a linguagem, né, vamos dizer assim, é uma linguagem da estatística também aplicada a finanças, né? Então, esse somatório, estou somando todos os fluxos de caixa. Então, assim, essa interpretação é importante. A leitura matemática é importante. O que, que significa isso? Tá vendo? O valor presente, esse VP significa valor presente. É o somatório de todos os fluxos do futuro trazidos a valor presente por esse fator 1 mais I elevado a N. Tá vendo? Cada um do período. Por que vocês estão entendendo? Estão tendo que entender isso agora? Porque vocês vão ver que no capítulo 4 ele vai trazer as técnicas de análise de investimento e requer este conhecimento, tá, gente? Ele requer esse conhecimento. Então, aqui, ó, valor do tempo no dinheiro, tá vendo? O valor do dinheiro no tempo, aqui, ó, mesma forma. Aqui, nesse caso, eu estou caminhando com dinheiro para o futuro. Esse F, o VF, o FV, é o valor futuro. Então, é o somatório de todos os fluxos de caixas, né? Estão levando para o futuro. Então, quer dizer que eu vou multiplicar cada fluxo no seu período aí, ó, por esse fator, 1 mais E elevado a N, tá? Então, se eu tenho lá, se eu quero levar o, a 4 períodos posteriores, então eu tenho que elevar a 4, a 3, da forma que vocês estão vendo, tá? Então, é importante esse capítulo 2 para vocês dar uma noção como lidar com o dinheiro. Aqui existem alguns exercícios, eu não vou pedir para vocês fazerem, mas está aí gravado, se vocês quiserem, né, treinar com exercício. Bom, esse item eu já falei com vocês, a ideia do... Qual que é o binômio de finança? É esse aí, ó, risco e retorno. Vamos aprofundar um pouquinho nesse conceito, porque aí a próxima aula a gente vai trabalhar também as técnicas de análise de investimento. Mas esse conceito é fundamental para vocês, tá, gente? Pronto. A definição de um risco. Ó, gente, então, para vocês entenderem, nós lidamos no mercado com incertezas. E aí, o que, que nós temos que fazer? A nossa perspectiva é medir o risco. Ok? Então, a incerteza ela é medida por uma taxa que embute. E vocês viram essa figura que eu mostrei para vocês, né? É um risco, né, do investimento, que é um risco sistêmico, né? Você tem lá um valor que é o ativo livre de risco, que é a Selic, e você também tem embutido a inflação. Então, na verdade, esse risco, tá? Primeiro, o conceito, o que, que é risco? Risco é a possibilidade de você ter... Na verdade, o risco, gente, só para vocês entenderem, do ponto de vista de finanças, nós colocamos dessa forma, mas o risco é quando algo que você estava prevendo, tá, de acontecer não aconteça da forma que se estava prevendo. Essa é a ideia, essa variabilidade que acontece. Mas, assim, em finanças, nós estabelecemos o risco, né, um conceito dessa forma. É a possibilidade de prejuízo financeiro, ok? Justamente porque é aquilo que nós não queremos. Então, eu quero colocar dessa forma que alguns colegas da área de finanças, eles podem ter outro entendimento, porque é assim que a ciência caminha. Então, e cada um vai ter um entendimento e nós discutimos sobre esse entendimento, por exemplo, do conceito de risco. Eu, por exemplo, eu gosto muito desse conceito que está aí, né, a possibilidade de prejuízo financeiro, e mais formalmente a variabilidade dos retornos associada a um determinado ativo. Então, isso que é risco. Agora, você pode ter uma aula com um outro professor da área de finanças, ele tem uma interpretação um pouco diferenciada. Isso é normal na academia. Mas, de todo modo,
se vocês estão percebendo aí, nós temos, na verdade, uma, uma boa definição sobre o que é risco. Outro aspecto, o que é retorno? É mais fácil, né? Então, retorno é o total de ganhos ou prejuízo dos proprietários. Evidentemente que eles esperam ganho, mas se nós estamos trabalhando em termos de risco, não, nem tudo que se espera é o que acontece, mas isso é o retorno. Ele pode ser ganho ou prejuízo. Então, essa é a definição correta em finanças. Então, nós vamos lidar com isso, a relação de risco e retorno. Então, bom, aí é o que nós colocamos. Gente, alguns professores, alguns livros, vocês vão ver diferença entre rentabilidade e retorno, rentabilidade e lucratividade. Somente eu que sou professor da área de contabilidade, pessoal que é contábil, da área de contabilidade, e é saudável, né, fazer determinadas definições e colocar separações, mas de fato aqui nós estamos fazendo uma exposição mais geral, né? Então, seja rentabilidade ou retorno, a dinâmica ela é mais ou menos semelhante, tá? Então, a rentabilidade é o seguinte, é quando aquela ideia que eu estou investindo em determinado ativo, ok? E aí o que eu espero em termos de retorno. Alguém pode perguntar, mas isso pode falar, questionar, né? Mas isso é diferente de lucratividade, professor. Mas o que é lucratividade? Ah, lucratividade é quando eu estou comparando algum ganho, entendeu? A uma receita líquida de uma empresa. Está vendo? É o lucro da empresa. Então, necessariamente, aquele valor de lucro é o valor da rentabilidade, porque depende do quanto, qual o tamanho do seu investimento, tá? Então, a rentabilidade é aquela proporção depende daquela proporção que você investiu em determinado ativo. Então, rentabilidade, o que é? Olha que questão interessante. A rentabilidade e o risco de uma empresa são afetados pela relação entre ativos circulantes e ativo permanente. Então, tudo que vocês vão ver agora em termos de conceito está ligado ao que eu falei anteriormente para vocês, tá? Então, é, essa ideia de curto e longo prazo, né? Isso vai mexer nesse fator, nessa questão do risco, ok, da empresarial e também nessa rentabilidade. Então, nós colocamos assim, ó, geralmente os ativos circulantes, eles têm menor rentabilidade do que, né, a capacidade dos ativos permanentes em gerar essa rentabilidade. Eles também oferecem menos riscos em relação aos ativos permanentes, porque o tempo em si é o fator risco, tá? Vamos entender dessa forma aqui. Outro aspecto importante, o nível de ativos permanentes de uma empresa é determinado pela escala de produção e pela intensidade de uso do fator do capital. Então, isso é dentro do sentido que eu estou falando para vocês. O nível dos ativos circulantes guarda estreita relação com o nível de produção, acompanhando de forma direta os aumentos, né, e redução dessa. Então, por isso que essa questão entre o risco e a rentabilidade ela é importantíssima, vocês compreenderem essa noção do que é curto, o que é longo prazo, o que é circulante, o que é permanente. E aí nós colocamos uma ideia central aqui. Quanto mais longo, né, quanto mais o período de você ter, né, visualizar esse retorno, quanto mais profundo, tá vendo? A empresa precisa de gastar mais para ter, né, mais intenso, né, esse fator capital, evidente, maior o risco. Quer dizer que maior a rentabilidade gerada. Então, não esqueça desse binômio, gente. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Ok? Bom, outro aspecto importante, dentro dessa perspectiva ainda, esse conceito contábil, ó, CCL, que é o capital circulante líquido, tá? O que é esse capital circulante? Nós começamos a entender, dar alguns conceitos aqui, porque o gestor financeiro ele tem que estar muito atento, tá? O que está ocorrendo em termos da gestão de recursos. E aí que nós começamos para a primeira grande preocupação, que é a gestão do capital de giro. Então, o que é capital circulante líquido, gente? É o próprio capital de giro. Na verdade, é uma das definições do capital de giro. Então, o capital circulante líquido, do ponto de vista, se for colocar uma fórmula, né, seria o ativo circulante menos o passivo circulante. Esse é o capital circulante líquido. Aí vai dizer o seguinte, olha, o capital circulante líquido de uma empresa menor será a sua, quanto menor, né? Quanto maior o capital circulante líquido, ok, de uma empresa, menor será a sua lucratividade e menor será o risco, ok? Então, por que
está falando isso? Significa o seguinte, olha, o que eu disse anteriormente? Quanto mais a empresa investir em capital permanente, maior a sua possibilidade de ter maior rentabilidade. Então, o que acontece se você tem um capital circulante líquido, quer dizer que você vai ter uma rentabilidade, né, menor, né, em termos de lucratividade, né, e o risco também ele será menor, porque você, no curto prazo, você consegue arcar com as suas obrigações. Se a gente pensar assim, é o seguinte, olha, se eu estou com um ativo circulante, né, e o que é formado esse ativo circulante? Você tem lá disponibilidade, você tem estoques, tudo isso. Se você tem isso, quer dizer que o seu risco está sendo menor nesse sentido, ok? Mas se você tem muito dinheiro guardado lá, quer dizer que você não está colocando esse dinheiro para produzir, tá? Então você tem menor risco, mas ao mesmo tempo você vai ter menor rentabilidade, tá, gente? Então a ideia é a seguinte: quanto mais investimento, maior o risco e maior a propensão de você ter retornos. Então aqui começa aqui, ó. A rentabilidade é a relação entre a receita, custos gerados pelos ativos. O que eu estou falando fundamentalmente nisso aqui? Eu estou falando, já colocando essa questão da ideia de risco operacional. Então, é isso que o gestor financeiro lida a todo momento, tá, gente? O risco operacional, olha, tá aí, é o segundo linha, o risco operacional é o risco de não poder cobrir os custos operacionais. Então, o primeiro grande desafio do gestor financeiro é essa ideia do risco operacional. A todo momento ele vai lidar com isso. Então, significa o seguinte, olha, ele tem que equacionar essa relação entre receita e custos gerados. Ele está lá, né, para auxiliar todos. Né? Se o recurso ali, ele tá, se tem outra oportunidade de você reduzir o custo, sabe? São diversas, vamos dizer assim, estratégias que são adotadas no dia no sentido de você diminuir esse risco operacional. E quanto menor o risco operacional, maior vai ser o retorno, maior a rentabilidade. Então, assim, o primeiro desafio em termos de ideia de risco do gestor financeiro é esse risco operacional. O segundo é esse risco financeiro, né, a possibilidade de pagamento, de arcar com, tá, em decorrência de empréstimo, lease e dividendo. Então, essa parte aqui, gente, já dá uma ideia do que é quais são os desafios do gestor financeiro. Porque se torna desafio, porque eu havia dito para vocês, tem um ambiente. Ele vai lá, faz o cálculo, mostra, olha, tá aqui, a demanda é essa, sabe? Tudo é previsão, tá? De repente não acontece como ocorrido. O que vai acontecer? Ele não tem dinheiro, fluxo de caixa suficiente para pagar empréstimo, lease, dividendos. Aí começa o quê? Surgir um risco financeiro. O investidor lá, ele começa a precificar tudo. Opa, aquela empresa ali está se tornando mais alavancada. O que é uma empresa alavancada? A dívida está aumentando. Aí, olha, esse ativo não vale mais do que valia antes. Vocês vão lá, pum, corta o valor do ativo. Ou seja, a marcação a mercado ativo cai. Então, o que significa isso? Significa que eu tenho que ter um retorno sobre isso. Eu estou cobrando um retorno da empresa. Então, para ter o retorno que eu estou querendo ainda, eu faço o seguinte: seu ativo vale menos. É isso que acontece, tá, no dia a dia. Então, nós temos dois desafios importantes aí do gestor: a lidar com esse risco operacional e lidar com esse risco financeiro. Isso tudo acontece simultaneamente, tá? No mesmo momento. Então, tomou decisão, qualquer decisão que ele toma envolve esses dois tipos de risco. Estou falando dentro da organização, ok? Então, é muito importante. Primeiro, nós temos assim, olha, a todo momento aqui, aqui nesse momento aqui, nós estamos discutindo são a forma de lidar com os ativos, com esses recursos. Aí nós dividimos, né? Esses recursos, existem parte que são recursos circulantes, ok? E aí nós temos que saber medir o quanto que eles dão de rentabilidade, e nós temos aqueles recursos que são permanentes, o quanto que eles oferecem de rentabilidade e risco. A todo momento nós estamos fazendo isso. Isso, na verdade, nós estamos falando do quê? Do risco operacional. Saber lidar também com a relação do ganho, okay? Receita versus custos. Okay? Tudo isso é impactante na vida financeira de uma organização e é aquilo que o gestor ele tem que lidar. Bom, gente, a próximo item, nós já estamos aqui em 11h59, é falar agora da análise de projeto de investimento, que seria a quarta parte da nossa unidade.
isso aí eu vou deixar para a próxima aula. Então, eu vou encerrar por aqui, porque tem muito conhecimento, né? Tem muita coisa que nós falamos, e é bom vocês verem tudo, reverem o vídeo, e por detrás da minha fala, vocês vão ver que tem ligação com todos os elementos conceituais do material de vocês. Então, olha, eu encerro neste momento, ok? A minha fala, e gostaria, antes de encerrar a live, dizer se existe dúvidas, algum comentário de vocês. Eduarda, Rafael. Oi, por mim tá tranquilo, professor. Obrigado. Uau. Eu que agradeço. Muito obrigado vocês estarem aqui presentes e aqueles também que não estavam presentes, tá? Muito obrigado de coração. Eduarda. Ok, gente. Então, estou encerrando, né, 12 horas aqui, neste momento, a nossa live.